Olá, gente! E no vídeo de hoje o assunto vai ser: não é sobre o lugar que você mora, mas sim sobre a frequência que você emana, sobre as suas crenças, sobre o que você acredita. Não interessa o lugar. E por que que eu falo isso? Porque eu moro fora do Brasil e eu sei que muitas pessoas que moram aqui não têm uma vida fácil como todo mundo pensa. Têm as mesmas dificuldades de crescer, de prosperar, de ter uma vida abundante. Então, o problema não é o Brasil. Acontece que todos nós temos as crenças limitantes, temos eh, limitações, né? Pensamentos de escassez. E isso, se você não olhar para isso dentro de você, se você não curar isso, você vai, obviamente, levar isso para onde você for. Não importa se você mora no Japão, nos Estados Unidos ou até mesmo no Brasil. Se fosse por isso, a gente não via tanta gente prosperando aí no Brasil como eu tenho visto nos últimos anos. Pessoas que seguem o seu propósito, que isso aí é o principal, fazer aquilo que você ama. Quando você se encontra, quando você faz aquilo que te dá prazer, aquilo que faz sentido para você, a prosperidade vem de uma forma natural. Não precisa nem de esforço. Isso mesmo, não precisa de esforço. Quando você está conectado com aquilo que você ama, quando você está espiritualmente conectado com a fonte, seguro de que existe uma sabedoria maior que está aí provendo, que está te guiando, não vai ter lugar que você não prospere. Então, essa ilusão que as pessoas têm de querer morar fora, de querer sair do país para ter uma vida melhor, isso aí não passa de uma ilusão. Porque toda a dificuldade, todas as crenças de escassez que estão aí, que estão governando a sua vida, elas vão com você aonde você for. Não importa. Então, o que é que a pessoa tem que, primeiro de tudo, fazer? Mesmo que ela tenha vontade, seja um sonho de morar fora, eu concordo, a pessoa deve fazer mesmo, porque se é um sonho dela, se é um projeto de vida, ela deve fazer isso. Mas antes de tudo, ela tem que olhar para dentro dela, ela tem que se autoconhecer, se curar, liberar essas crenças que estão aí limitando, fazendo com que a pessoa não consiga evoluir. Porque é até melhor, porque quando essa pessoa estiver morando fora, se caso ela vá morar em outro país que tem uma língua mais complicada, que ela não consiga acompanhar, né, não consiga interagir com as pessoas, ela vai estar mais preparada para isso, porque ela vai estar mais confiante, ela vai estar no processo de evolução, né? Ela vai estar mais segura de si e não vai sofrer tanto, porque quando você está fora, você precisa de uma estrutura psicológica forte, de uma estrutura emocional forte também, para que você consiga vencer, né, os obstáculos e passar, ter uma vida mais, digamos assim, que a pessoa não vai ter tanto medo de enfrentar o que ela tem que enfrentar. Então, não é sobre mudança de lugar, não é o lugar. O lugar pode até ser seguro, pode até ter mais segurança, pode ter uma qualidade de vida melhor, mas se você tem dentro de você crenças que fazem com que você não acredite em você, crenças de não merecimento, você não vai conseguir prosperar nesse lugar. Portanto, não é o lugar, é a pessoa.
procure aprender, procure evoluir por você mesmo. Leia livros que façam com que você abra mais a sua mente, com que você se autocure. Procure as terapias, faça terapia, porque isso é muito importante para você. Todos nós temos. Muitas pessoas tiveram uma infância difícil, complicada, e muitos traumas estão aí para ser curados, para ser olhados. Quando a pessoa não olha para isso, ela não vai conseguir ter uma vida plena, uma vida realizada. Ela vai estar sempre repetindo padrões, porque é isso que está por trás, ou do seu fracasso, ou do seu sucesso, não importa o lugar que você more. Isso não vai fazer com que você tenha uma vida próspera. Não é o lugar, é a pessoa. São os seus, as suas crenças, o que você acredita, a percepção que você tem da vida. Qual é a percepção que você tem sobre a vida? Que a vida é difícil, que a vida é uma luta, pois aonde você for, você vai levar essa percepção e você vai manifestar essa realidade. Embora você viva num país desenvolvido, embora você viva num país que tenha qualidade de vida, porque o que você vive, a sua realidade, é só um reflexo do que você acredita como verdade. Então, observe o que você vê na vida, qual é a verdade que você vê. Não é sobre o lugar. Se você acredita que o Brasil é um lugar difícil, que só tem roubo, que é um país injusto, é isso que você vai viver na sua realidade. Eu sei que não está fácil, eu sei que não é fácil o Brasil, porque eu sou brasileira e eu sei das dificuldades que a gente tem aí. E recentemente eu estive aí no Brasil. Mas como eu vi muita gente com dificuldade financeira, eu vi também muitas pessoas prosperando. Então, é a mentalidade, é a mente, é aquilo que a pessoa traz com ela desde a infância. É a percepção que você tem. Mude, se cure, se reprograme, faça uma reprogramação e você vai ver que as coisas vão começar a mudar, porque tudo vai mudando de acordo com aquilo que você acredita. Essas pessoas que acreditam que a minha vida só vai mudar quando eu sair desse lugar, infelizmente, o que eu tenho para dizer para essas pessoas é que elas, primeiro de tudo, se priorizem. Olhem para dentro delas, se auto-observem e vejam qual é a mentalidade que elas têm, o que elas pensam em relação ao dinheiro, por exemplo. Como o que ela ouvia dos pais, o que ela ouvia dos familiares em relação ao dinheiro, isso tudo ficou nela como uma crença. Então, se ela tem a crença de que dinheiro é difícil, de que a riqueza não é para ela, de que os ricos são ruins, o dinheiro vai chegar para ela? Não vai. Ela pode estar em qualquer lugar do mundo. O dinheiro não vai, porque o dinheiro é uma energia. E a pessoa que tem essas crenças negativas sobre o dinheiro, ela vai estar repelindo essa energia. E de alguma maneira ela vai se auto-sabotar para que o dinheiro não chegue na vida dela. Então, hoje o meu recado é esse. Para as pessoas que têm essa ideia fixa, porque eu, para falar a verdade, eu tinha essa ideia de que quando eu chegasse aqui, em outro país, ia ser tudo mais fácil, eu ia conseguir tudo com mais facilidade, mas só que não, porque eu tinha muitas crenças limitantes. E aos poucos eu fui liberando isso, eu fui reprogramando essas crenças. E depois de alguns anos depois, eu fui começando a ver que as portas estavam se abrindo.
Mas não porque eu moro aqui, mas porque eu mudei a mentalidade. Porque eu comecei a ver a vida de outra forma. Porque eu comecei a me conectar mais com a fonte maior, que é só abundância, que é só amor. Então, essa é a mensagem que eu tenho hoje, principalmente para essas pessoas que acham que não tem solução para elas aí no Brasil, que a solução é só sair do país, porque não é. Então, gente, um grande abraço para vocês. E se eu puder dar assim um conselho, não olhe para o lugar que você mora. Não veja só o lado negativo, veja também o lado positivo. E antes de tudo, olhe para dentro de você. Perceba o que dentro de você está fazendo com que você crie essa realidade aí. E veja que muitas pessoas, elas têm uma vida financeira muito boa, embora morem no Brasil ou em qualquer outro lugar que tem essas dificuldades que a gente tem aí no Brasil. Um grande abraço. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.